O amanhecer de 25 de setembro parecia comum em Washington. Carros seguiam apressados pela rodovia 395. Funcionários civis e militares se dirigiam ao trabalho no colossal edifício de 5 lados, símbolo máximo da defesa americana. Mas, por trás da rotina, um movimento silencioso se armava. Perto das 9 horas, canais internos de comunicação do Departamento de Defesa dispararam a mesma mensagem para centenas de destinatários: convocação obrigatória. O teor do comunicado era sucinto, mas carregado de peso. Todos os generais, almirantes e oficiais de alta patente deveriam se apresentar em Quantico, Virgínia, no dia 30 de setembro. Presença física, sem exceções. O encontro seria liderado pelo secretário de Defesa, Pete Hegseth, com a participação direta do presidente Donald Trump. Nenhum detalhe adicional foi fornecido. O impacto foi imediato. De bases espalhadas pelo mundo, do Mar do Sul da China a campos de batalha no Oriente Médio, generais receberam a ordem e se prepararam para embarcar rumo aos Estados Unidos. Nunca, em tempos recentes, a cúpula inteira das Forças Armadas fora convocada dessa forma. A última lembrança de algo remotamente semelhante remontava a períodos de guerra declarada, quando estratégias de sobrevivência eram definidas em segredo. Mas mesmo nesses casos, jamais se reunirá um contingente tão grande de comandantes ao mesmo tempo. O Washington Post rapidamente publicou relatos de oficiais em choque. Um general veterano confidenciou: colocar tanta gente de importância vital no mesmo local é um erro estratégico. Se uma crise estourar durante a reunião, o comando global ficará fragilizado. Outro ressaltou a incoerência da exigência presencial. Temos sistemas de comunicação criptografados, confiáveis e seguros. Não há razão prática para deslocar centenas de líderes. Isso foge a qualquer lógica conhecida. E assim nasceu o enigma. Por que essa mobilização inédita? Seria apenas um ato simbólico, de alinhamento político? Ou esconderia um plano maior, uma nova estratégia de defesa? A convocação adquiriu tons ainda mais misteriosos quando começaram a surgir boatos de que o encontro poderia estar relacionado a algo chamado Projeto Atlas, um programa secreto, envolto em camadas de sigilo, associado a experimentos aeroespaciais e à observação de corpos celestes incomuns. A referência ao número 3, ora descrito como código TR3, ora como 13 Atlas, adicionava ainda mais combustível ao incêndio das especulações. Enquanto isso, nos corredores do Pentágono, reinava um silêncio desconfortável. A ordem estava dada. Todos sabiam que o mundo militar americano estava prestes a testemunhar algo sem precedentes. Para compreender o peso dessa reunião extraordinária, é necessário olhar para o cenário político e militar que moldava os Estados Unidos naquele momento. O governo Trump atravessava um dos períodos mais turbulentos de sua gestão. Escândalos, investigações, risco de paralisação do governo e sucessivas trocas no alto escalão criavam uma atmosfera de incerteza. No centro desse furacão estava Pete Hegseth, secretário de Defesa. Ex-militar, conservador ferrenho e aliado fiel do presidente, Hegseth vinha promovendo uma reforma agressiva nas Forças Armadas. Desde maio, implementar cortes históricos, redução de 20% no número de generais de 4 estrelas, figuras lendárias no comando militar americano. Nomes como Charles Brown Jr. e Lisa Franchetti foram afastados, em movimentos que surpreenderam até aliados. A justificativa oficial era enxugamento, eficiência e modernização. Mas analistas enxergavam um objetivo mais profundo: centralização do poder nas mãos do secretário, ou por extensão, do presidente.
Ao controlar promoções e nomeações, Exit se tornava o fiador de uma nova doutrina militar, uma doutrina alinhada ao estilo combativo e nacionalista de Trump. Historicamente, a estratégia americana priorizou a projeção de poder global. Desde a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos mantêm presença constante em regiões estratégicas: Europa, Oriente Médio, Ásia-Pacífico. Bases, frotas navais, contingentes prontos para intervir em qualquer crise internacional. Mas os sinais vindos do Pentágono indicavam uma guinada: a ideia de recolocar o foco em defesa do território nacional e do hemisfério ocidental. Se confirmada, essa mudança seria histórica. Pela primeira vez em décadas, os Estados Unidos deixariam em segundo plano a doutrina de polícia do mundo para priorizar um escudo de proteção interna. O raciocínio, para alguns, fazia sentido diante do crescimento da China e da instabilidade global. Mas, para outros, representava um isolamento perigoso, capaz de enfraquecer alianças históricas como a OTAN. E nesse cenário emerge o fantasma do Projeto Atlas. Documentos fragmentados e declarações veladas sugerem que o programa não se limita à defesa convencional. Ele incluiria pesquisas em tecnologias aeroespaciais avançadas, sistemas de vigilância global e até estudos sobre defesa planetária diante de ameaças cósmicas. O código TR-3 começou a ser associado a rumores antigos sobre aeronaves experimentais desenvolvidas em segredo, como o lendário TR-3B Black Manta, um suposto veículo triangular, capaz de manobras impossíveis e propulsionado por tecnologias que alguns atribuem à engenharia reversa de artefatos não humanos. Política, estratégia e mistério se entrelaçavam. Para os analistas mais atentos, a reunião em Quantico não era apenas um encontro administrativo, mas um divisor de águas. Um momento em que a cúpula militar seria confrontada com uma nova visão de mundo, talvez até uma visão que ultrapassasse as fronteiras da própria Terra. Entre todos os rumores, um se destacava com força inquietante: a ligação entre a reunião extraordinária e o cometa Atlas. Descoberto recentemente, o corpo celeste despertou fascínio e preocupação entre cientistas. Diferente de outros cometas, seu comportamento era instável, contradizendo modelos tradicionais de órbita e composição. Fragmentava-se, recombinava-se e exibia padrões luminosos incomuns. Para astrônomos, era um enigma científico. Para militares, podia ser algo muito maior. E se o Atlas não fosse apenas um cometa? E se representasse uma ameaça potencial, seja por sua trajetória ou por características desconhecidas? Aqui entra novamente o Projeto Atlas. Relatos não confirmados sugerem que o Pentágono vinha monitorando o objeto com atenção obsessiva. Há quem afirme que satélites militares foram reposicionados para acompanhar seu deslocamento e que relatórios confidenciais apontavam cenários de impacto ou efeitos eletromagnéticos capazes de afetar sistemas terrestres. Conspiracionistas foram além. Conectaram o TR-3 à possibilidade de aeronaves secretas serem usadas como parte de um plano de defesa planetária. A ideia de que os Estados Unidos estariam desenvolvendo tecnologia para lidar com ameaças vindas do espaço não é nova. Documentos liberados parcialmente pelo próprio Pentágono nos últimos anos já mencionaram investigações sobre fenômenos aéreos não identificados. E então, a coincidência se torna inquietante. O nome Atlas, presente tanto no cometa quanto no projeto militar, seria apenas acaso? Ou revelaria uma ligação direta, indicando que o Pentágono prepara uma resposta coordenada a algo que desafia os limites da ciência? O encontro em Quantico, nesse contexto, ganha uma nova dimensão.
Não seria apenas sobre reorganização interna, nem sobre estratégia política. Poderia ser o início de uma nova era militar, na qual os Estados Unidos assumem oficialmente a defesa não apenas da sua nação, mas do próprio planeta. Colunistas alertaram para o risco simbólico. Reunir toda a cúpula num só lugar é como abrir um concílio de guerra. É uma declaração silenciosa de que algo grandioso está prestes a ser decidido. E para a opinião pública, a pergunta permanece: estamos diante de um reposicionamento estratégico ou de uma revelação que mudará a nossa compreensão da realidade? O Pentágono, coração do poder militar, parece guardar uma resposta que ainda não estamos prontos para ouvir. Enquanto isso, o mundo observa. Do espaço profundo, o cometa Atlas continua sua trajetória enigmática. E na Terra, líderes militares se preparam para um encontro que poderá redefinir o futuro, não apenas da América, mas da humanidade inteira.